da vida espiritual. Nós estamos terminando essa série de mensagens, as 7 leis da vida espiritual. Você não tem a sensação de que a gente está vivendo um tempo esquisito? Um tempo esquisito. Não é só porque está chovendo em Itaperuna, quase nunca chove, né? Mas no mundo, parece que há alguma coisa estranha. Por exemplo, esses exilados, não é? Esses foragidos que estão saindo da Síria, migrando ali para o norte, ali da Europa, os países também da Ásia, essa multidão de miseráveis estão abandonando sua terra, invadindo outros países. Onde que isso vai dar? O que isso vai gerar no futuro? 15 dias atrás nós tivemos o atentado terrorista em Paris. 129 pessoas foram mortas covardemente. Qual o desenrolar disso? A França, a Inglaterra, a Rússia, entrando de maneira mais incisiva no combate ao Estado Islâmico, no norte da Síria, bombardeando, mais de 80 bombardeios por dia, nessa região. Num equívoco, a Turquia derrubou um caça russo, e agora a Rússia e a Turquia estão numa tensão diplomática, tentando negar ou consertar o que foi feito ou o que não foi feito. Essa semana no Brasil, pela primeira vez na história da nossa pátria, um senador foi preso, um senador da República foi preso, Delcídio Amaral. E para você entender a magnitude, o tamanho desse político, ele era o tipo de político que quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir, tal era o grau de credibilidade que ele tinha, e foi preso de uma maneira tão ridícula, tramando a fuga de um preso na Operação Lava Jato, pagando propina. O que está acontecendo, gente? Que tempo é esse que a gente está vivendo? É um tempo estranho, incertezas, ódio crescente, confusão de valores, violência à solta, rumores de guerra aqui e ali, crises iminentes, não é? O Brasil está entrando numa recessão profunda, desemprego, o comércio está mal das pernas, mais de 1.800.000 desempregados só esse ano 2015. Onde que a gente está caminhando? E aí, irmãos, a gente como igreja, nós temos um chamado para orar. Orar. Por que orar? Porque orar, irmãos, significa desistir da certeza que você pensava ter de todas as coisas. Orar significa desistir de ter respostas, ou controle de todas as coisas. Quando você ora, você admite que existe um reino, e um rei, que é Deus, fora desse mundo, mas que pode intervir no que acontece nesse mundo. A oração, irmãos, pode ser a nossa última, melhor e única esperança nesses tempos difíceis. Eu falei de coisas macro, eu falei de problemas mundiais, falei de problemas nacionais, mas eu poderia falar de problemas pessoais, dos seus problemas, das suas crises, das suas contradições.
E até aí, irmãos, a fé cristã exige que a gente viva em esperança, porque nós cremos nas promessas de Deus. Nós não podemos nos tornar pessimistas, nem podemos desistir simplesmente dando de ombros e dizendo: é assim mesmo, não adianta, sempre foi assim, é assim que é a vida. Se a gente fizer isso, nós estaremos negando o que nós cremos e negando o que nós pregamos. Nós precisamos ser um povo de esperança, porque para nós, irmãos, sempre existirá uma razão para ter esperança. Onde nós encontramos esperança nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Bom, nós estamos chegando ao final dessa série, as 7 leis da vida espiritual. Nós vimos 6 leis, nós vimos hoje pela manhã uma revisão de todas essas 6 leis, com os comentários mais apurados. Hoje eu vou apenas citá-las agora à noite. A primeira lei: Ele é Deus e não nós. A segunda lei: Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. A terceira lei: o que Deus exige, Ele supre. A quarta lei: o que você busca, é exatamente o que você encontra. A quinta lei: uma fé ativa libera o poder de Deus. A sexta lei: não existe crescimento sem nenhum esforço. Para você crescer, você tem que lutar, você tem que se esforçar, e muitas vezes passar por lutas e sofrimentos farão você crescer. A lei final nos devolve a Deus. A primeira lei começa dizendo: Ele é Deus e não nós. E aí nós percorremos um caminho e chegamos à 7ª e última lei, que diz exatamente assim, vamos juntos? O que Deus começa, Ele termina. Irmãos, essa lei dá esperança em tempos difíceis. Essa lei nos mantém seguindo em frente quando nós preferimos desistir, quando nós preferimos abandonar tudo. Essa lei nos lembra que no final de todas as coisas, tudo aquilo que nós desistimos, tudo aquilo que nós sacrificamos, tudo aquilo que nós abrimos mão por causa de Jesus, terá valido muito a pena. Quando a vida desmoronar ao nosso redor, quando outros desistirem da sua fé, nós permaneceremos firmes, porque nós sabemos que o que nós vemos não é tudo que existe. Existe mais. E mais ainda, o melhor está por vir. Nós precisamos crer nisso. Nosso coração precisa estar cheio dessa certeza. O melhor está por vir. Romanos 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Quando a gente olha para tudo que está acontecendo, nos nossos tempos, nos nossos dias, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, essa é a pergunta que as pessoas no mundo querem responder. Existe um Deus? E se existe um Deus, Ele é por nós ou Ele é contra nós? Não existe verdade mais fundamental em toda a palavra de Deus do que esta verdade: Deus é por nós. Deus não é contra nós. Deus nem está neutro em relação a nós. Por causa de Jesus Cristo, de uma vez por todas, a pergunta foi respondida: Deus é por nós. Nomeie os inimigos do povo de Deus. Você conhece? A Bíblia deixa clara que nós temos 3 grandes inimigos: o diabo, o mundo e a carne. São os nossos inimigos. Será que o diabo pode permanecer contra nós? Não! A Bíblia diz: ele já foi derrotado. Será que o mundo pode permanecer contra nós? Não! Porque a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Será que a carne pode nos destruir? Não!
porque Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nós vencemos os apelos e as paixões da carne. Então que o povo de Deus seja corajoso, que o povo de Deus estufe o seu peito e marche em direção ao desconhecido, sabendo que lá Deus o espera, e essa é a nossa esperança. Quem ousa permanecer contra nós, se Deus é por nós? A sétima lei da vida espiritual depende de alguns atributos de Deus. Eu destaco dois. Ela depende, em primeiro lugar, desse atributo: Deus é fiel. Fiel significa que Deus não mente, Deus não muda o seu caráter essencial. Ele age no tempo e no espaço para assegurar que os propósitos dele serão cumpridos, todos os planos de Deus serão cumpridos. No fim, todas as coisas no universo serão entendidas do ponto de vista dos planos e propósitos de Deus. Tudo está servindo ao grande plano de Deus. Deus é fiel, se nós enxergamos isso ou não. Ele é fiel, se nós acreditamos nisso ou não. Ele é fiel. Segundo, a sétima lei da vida espiritual depende desse atributo de Deus. Deus é bom. Esse atributo nos diz que Deus é por nós, não contra nós. Esse atributo diz que Deus pretende nos abençoar além das nossas expectativas, que Deus deseja abençoar até aqueles que se rebelam contra Ele. A palavra de Deus diz: tu és bom e o que fazes é bom, o tempo todo. Então, porque Deus é bom e porque Deus é fiel, nós podemos confiar que o que Ele começa, Ele termina. Mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus será provada como verdade, a justiça de Deus será confirmada, a sabedoria de Deus será claramente exibida, a magnificência da sua graça será anunciada de um extremo ao outro do universo, o nome de Deus será glorificado, nós seremos satisfeitos, porque o que Deus começa, Ele termina. E enquanto nós trabalhamos, e enquanto nós permanecemos firmes, esperando pela chegada desse dia final, aqui está uma verdade, na qual você pode se agarrar e esperar por ela. Todas as promessas de Deus serão cumpridas. Você pode ler comigo? Todas as promessas de Deus serão cumpridas. Mais uma vez, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Mas enquanto nós esperamos o cumprimento das promessas de Deus, o que nós fazemos? Nós devemos lutar o bom combate, nós devemos vestir a armadura de Deus, nós devemos ser o bom soldado. Agora o ponto é esse, irmãos: ser cristão não isenta você de ter problemas na vida. Vir a Cristo e segui-lo pegada após pegada, traz solução para vários dos seus problemas mais graves, mas também cria outros problemas. Eu já me adianto para dizer que ser um seguidor de Jesus é uma vida maravilhosa, é a melhor vida que existe, e é realmente a única vida que existe. Separados de Jesus, nós não temos a vida verdadeira, mas isso não quer dizer que as coisas serão fáceis, que as coisas serão simples, que a sua vida será um mar de rosas. Mas, querido, quando finalmente nós nos levantarmos para a justiça, quando finalmente nós brilharmos como luz nesse mundo de trevas, uma a uma das promessas de Deus serão mantidas e cumpridas. E no fim nós vamos olhar para a nossa estrada, para a estrada que nós percorremos 70, 80, 90 anos, no último dia da nossa existência, nós vamos olhar para a nossa estrada e nós vamos dizer: o Senhor fez tudo isso, nenhuma das suas promessas falharam, tudo de Deus se cumpriu em minha vida. O Salmo 138 diz isso: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O argumento aqui é muito simples, irmãos.
O texto diz: porque o amor do Senhor permanece para sempre, os propósitos de Deus permanecem para sempre. Para sempre. Nós vamos concluir esse estudo olhando para algumas maneiras pelas quais a 7ª lei pode ser aplicada na sua vida. O que Deus começa, Ele termina. Como isso pode ser aplicado de maneira prática à sua vida? Aí eu cito algumas maneiras. Em primeiro lugar, porque Deus termina aquilo que Ele começa, nós podemos estar certos da nossa salvação. Algumas pessoas dizem: vocês evangélicos são prepotentes, vocês evangélicos são arrogantes, porque vocês dizem que quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. Veja bem, querido, não há nenhum tipo de arrogância nisso, quando nós afirmamos isso, porque nós sabemos que nós vamos para o céu, não porque nós somos bons, não porque nós somos justos, não por causa da nossa justiça própria, não porque nós merecemos o céu. Pelo contrário, nós sabemos que merecemos, nós sabemos que não somos justos, nós sabemos que não somos perfeitos, nós sabemos que o que nós merecemos é o inferno. Nós vamos para o céu e nós temos certeza da nossa salvação, porque Deus mantém as promessas dEle, e a palavra de Deus diz que aquele que entrega o seu coração, a sua vida, o controle da sua vida a Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vive para Jesus, vai para o céu. 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, nos dizem que nós podemos ter certeza de que já temos, veja bem, não teremos, talvez teremos, quem sabe teremos, não, o texto diz, nós já temos a vida eterna, porque o que Deus começa, Ele termina. Deus não vai nos abandonar no meio do caminho e nos deixar perdidos. Então nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Segunda aplicação dessa 7ª lei da vida espiritual, o que Deus começa, Ele termina. Nós podemos confiar nos propósitos de Deus para nós. Irmãos, isso é uma verdade do tipo longo alcance. Longo alcance. Nos ajuda quando a gente estiver para baixo, desencorajado, se perguntando se tudo que nós somos, ou se nós somos tudo aquilo que Deus planejou que nós sejamos. Sabe aqueles momentos em que a gente está para baixo, desencorajado? A gente precisa lembrar de Filipenses 1, versículo 6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, tudo que Deus pretende fazer em nós, tudo que Deus pretende fazer por nós, Ele fará. Ele fará. Paulo, quando escreveu essas palavras, ele disse: eu tenho uma certeza, eu tenho um convencimento, eu tenho uma convicção de que aquele que começou, Deus começou, uma boa obra em nós, Deus vai completá-la. Então, quando você se sentir desencorajado, lembra desse texto. Quando você sentir sua autoestima lá para baixo, lembra desse texto. Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em mim, Ele vai completar a obra dEle. Até quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Até quando eu vacilo, até quando eu erro, como eu aplico a 7ª lei na minha vida, eu posso confiar nos propósitos de Deus. Terceiro, nós podemos ter conforto no meio de tantas contradições. Contradições. Essa é uma vida de contradições. A fé cristã não oferece resposta para todas as coisas. Você não vai sentar lá no meu gabinete, de frente à minha mesa, e dizer assim: pastor, eu preciso de respostas. E eu direi para você: eu não tenho, e a Bíblia também não tem, e a nossa fé também não tem todas as respostas. Existem coisas que nos desconcertam,
coisas que acontecem em nossa vida de tal maneira que a gente simplesmente não tem resposta. É uma vida de contradições. Mas no meio de tantas contradições, se você acredita que aquilo que Deus começa, Ele termina, isso traz conforto para o seu coração. Eu não estou entendendo agora, eu não estou percebendo agora, eu não tenho a resposta agora, mas uma coisa eu sei: aquilo que o meu Deus começa, Ele termina. Isso conforta o nosso coração, isso traz paz para o nosso coração, porque Deus é bom. Nós veremos que essa bondade estará em algum lugar lá à frente. Talvez hoje eu não entenda, talvez no momento eu não tenha resposta, mas lá à frente, porque Deus é bom, porque Deus é fiel, se não nesta vida, talvez na eternidade, todos nós estaremos bem diante de Deus, e Deus será glorificado. O que Ele começa, Ele termina. Quarta maneira de aplicar essa lei: nós podemos permanecer tranquilos quando o mundo estiver em tumulto, tranquilos. É isso que diz o Salmo 46, o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A palavra auxílio significa que Deus será para nós exatamente o que nós precisamos, sempre que nós precisarmos. Ele é o auxílio, Ele será para nós o que nós precisarmos, quando nós precisarmos. Quando a nossa força natural se esgota, Deus é a nossa força sobrenatural, Deus é o nosso recurso sobrenatural. Como crentes, irmãos, nós não podemos nos apoiar nas soluções dos políticos, nem na força dos nossos exércitos, nem na sabedoria dos nossos governantes. Nós também não nos apoiamos na nossa sabedoria individual, nem na nossa inteligência, nem nos nossos contatos. Mas nós sabemos de uma coisa: o nosso Deus está no controle. Então a gente não precisa ter medo, mesmo quando o mundo estiver em tumulto. Nós aquietamos a nossa alma, nós forçamos a nossa alma a se tranquilizar, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E o que Deus começou, Ele vai terminar, tenha certeza disso. Quinta maneira de aplicar essa lei na nossa vida: nós podemos ter esperança quando o nosso progresso parecer tão lento, tão lento. Vamos lá, gente, vamos ser honestos. Não tem hora na nossa vida que a gente dá uma olhadinha para nós mesmos e a gente fica decepcionado com a gente? A gente pensa assim: puxa vida, meu crescimento espiritual em 2015 foi tão abaixo da média. Não é isso às vezes? Nós vencemos um pecado hoje só para cometer o mesmo pecado amanhã. A gente finalmente consegue vencer um pecado hoje para cometer 4 novos pecados amanhã. Que decepção! Às vezes a vida cristã é tão agonizante, é tão lenta: 3 passos para frente, 2 passos para trás. Por que não poderia ser 20 passos para frente, dá uma paradinha, descansa, pega fôlego, mais 20 passos à frente? E a gente olha para a gente e se sente tão aquém daquilo que a gente gostaria. Crescimento espiritual lento. Por que a vida cristã parece parecer tão lenta? Parece tão lenta. 1 Tessalonicenses 5, 23, versículo 24 também, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, vejam bem, naquele dia, no dia final, no juízo, no grande dia do trono branco, quando nos apresentarmos diante do grande juiz do universo, nós seremos inocentes diante do Senhor.
totalmente, radicalmente limpos, profundamente renovados pela graça de Deus. Nenhuma parte em nós estará suja. Naquele dia nós seremos santos, puros, em corpo, alma e espírito. E quem fará isso em nós? Deus fará. Deus nos santificará inteiramente. Ele é fiel e Ele fará isso. É o processo de Deus. Deus nos chamou, Ele é fiel e Ele fará isso. As suas lutas atuais, as suas decepções consigo mesmo, não podem cancelar a fidelidade de Deus. Deus vai terminar o trabalho dEle na sua vida. Ele começou uma grande obra, e Ele vai tocar essa obra até o fim, e santificará você inteiramente. E quando você se apresentar diante dEle, quando Ele o chamar, finalmente, você estará santificado pelo próprio Deus. Como eu aplico a 7ª lei na minha vida? Eu tenho esperança, quando o meu progresso parecer tão lento. 6ª maneira, nós podemos encorajar outros que estão vacilantes. Encorajar outros que estão vacilantes. Que ministério crucial, irmãos, na vida da igreja. Isso é o porquê da igreja existir. Encorajar uns aos outros. Como? Por uma palavra amorosa, por um chamado, por um bilhetinho, por uma mensagem no celular, por um sorriso amigável, por uma palavra gentil de muito obrigado. Você entende? Especialmente quando nós permanecemos unidos, estudando a Bíblia nas nossas classes, frequentando uma célula, vivendo em família. Célula não é família perfeita. Se você quiser uma célula perfeita, pede Jesus para te levar para o céu, lá tem. Aqui não, aqui tem célula de gente lidando com gente. É assim que funciona. É o ferro afiando ferro, como diz Provérbios. Mas é ali que a gente encontra apoio. Frequentando o culto, estando na casa de Deus. Nesses tempos difíceis, a gente tem que ter a certeza de que a gente se reúne para adorar a Deus e para encorajar uns aos outros. Leva tempo, irmãos, para erguer um irmão caído. Tenhamos paciência. Diga olá para uma irmã desencorajada. Erga os braços dos que caíram. Quando um amigo cair, levante-o, ajude-o a voltar para o caminho de Deus. Diga para ele, meu querido, o que Deus começou, Ele vai terminar em sua vida. Não desista. Como eu aplico a 7ª lei na minha vida, nós podemos esperar pacientemente, porque nós conhecemos o fim da história. Vou contar um segredo para você aqui. Você assiste séries na televisão? Séries, né? 24 horas, Lost, né? Os 100. Você assiste séries, né? Aí você vai lá na internet e você vai procurar uma notícia. Aí, você sabe o que é spoiler? Spoiler é o tipo de notícia que conta o que vai acontecer na série. Aí eles avisam assim, ó, daqui em diante tem um spoiler. Não leia, se você não quiser saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu vou dar para você um spoiler agora. Eu confesso para você, eu não tive paciência. E eu li a última página da história. E na última página da história está escrito assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e o seu testemunho. Na última página da história está dizendo que eu e você vamos vencer. Desculpa, isso é um spoiler. Está escrito lá, querido, nós vamos vencer. Não importa o que aconteça, nós vamos vencer. Nós sabemos, nós conhecemos o fim da história. O nosso capitão, o capitão da nossa salvação, ele é vencedor. E se o capitão é vencedor, todo time é vencedor. Quando o capitão vence, o time vence.
As forças do mal não podem permanecer contra o capitão da nossa salvação. Ele fala uma palavra apenas, e os seus inimigos são banidos para sempre. Você deveria ler isso para você mesmo. Jesus vence e o diabo perde. Agora o problema, irmãos, é o tempo que a gente vive. Sabe qual é o tempo que a gente vive? É o tempo do entre. A gente vive no entre o começo da obra de Deus e o fim da obra de Deus. Esse tempo chamado entre é que é perigoso. O entre. No entre, a morte ainda reina. No entre, os cristãos ainda são zombados, ainda sofrem. No entre, os cristãos lá no Oriente Médio estão tendo suas cabeças decapitadas, porque são cristãos. No entre, os pais ainda sepultam filhos. O entre é complicado. Agora, irmãos, existe uma razão para tudo isso. E talvez a resposta, talvez não, com certeza, a resposta para tudo isso está escondida no coração de Deus e na mente de Deus. Mas a fé nos leva a dizer, deve haver uma razão. A fé verdadeiramente bíblica diz isso. Eu não entendo. Meus irmãos não entendem, meu pastor não tem as respostas, mas deve haver uma razão para tudo isso, e até em meio às lágrimas, quando o nosso coração está partido, nós ainda cremos, e porque nós ainda cremos, nós esperamos pacientemente pelo fim da história que será revelado, e no fim da história, eu e você seremos vencedores. O entre é complicado. Mas, meus irmãos, eu me recuso a abraçar uma filosofia de vida desesperada. Eu me recuso. Eu quero viver uma vida de esperança. Eu quero viver uma religião que me traga resposta para a morte, para o problema da morte. E eu louvo a Deus, porque nós temos uma esperança que vai além do sepulcro, uma esperança que vai além desta vida, uma esperança que nos conecta com a vida que nunca tem fim. A minha religião, que se chama Jesus Cristo, ela tem resposta para o problema da morte. Essa esperança eu encontro em Jesus. Paulo diz assim, irmãos, queremos que vocês saibam que a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Diante da morte, eu quero uma religião que me dê essa esperança. Nós não perdemos o ânimo, porque os testes do entre estão longe de exceder a glória que o final está reservado para nós. Aqui no entre tem dor, tem sofrimento, tem lágrimas, tem sangue, tem morte. Mas o que o meu Deus começa, Ele termina. E quando chegar lá no final, e eu estiver firme com o meu Deus, toda lágrima, todo suor, todo sangue que eu tiver derramado por causa de Jesus, não vai exceder a glória que Ele está reservando para mim. A única coisa que me resta, a única coisa que resta a você, em tempos de dor insuportável, é fixar os seus olhos naquilo que é invisível, e seguir em frente. A funerária não terá a última palavra. O sepulcro não terá a última palavra. Dias melhores estão chegando e eles não estão longe. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Ao concluir essa série, as 7 leis da vida espiritual, existe muita coisa que a gente não sabe nessa vida. Muitos mistérios, muitas contradições, muitas respostas que nós não temos. No final do dia, quando a gente faz aquela contabilidade mental, talvez até depois que você estuda profundamente a palavra de Deus, existem coisas que nós simplesmente não sabemos. Não temos respostas. Certamente nós poderíamos dizer assim, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Mas aí a gente volta para a primeira lei. E a primeira lei diz, Ele é Deus,
não nós. É espantoso, irmãos, com que frequência a gente questiona a primeira lei, não é? É espantoso com que frequência a gente dá uma empurradinha em Deus assim para o lado. Deixa eu sentar aqui no trono, Deus, dá um tempinho, deixa eu fazer do meu jeito. Mas a primeira lei é a base para todo o resto. Se Deus é Deus, Ele deve fazer muitas e muitas coisas que estão além da nossa compreensão. Essa verdade não responde todas as nossas perguntas, claro, mas nos habilita a aquietar o nosso coração. Calma, Ele é Deus, calma. O que Ele começou, Ele vai terminar, calma. Mas nós também temos coisas que nós sabemos. Nada está perdido com o Senhor. Até as coisas obscuras, até o mal que nos acontece, até a dor que sofremos, nada está perdido com o Senhor. Entre o aqui e o porvir, a gente tem que marchar para frente e para cima. A gente tem que se mover em direção à luz. Nós marchamos com fé, nós marchamos com esperança, nós marchamos com confiança profunda em Deus. Aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. E quando a gente morrer e se apresentar diante dEle, nós vamos olhar para a nossa caminhada e vamos dizer, é verdade. Ele começou uma boa obra em mim, e Ele a completou agora, quando eu estou diante dEle, totalmente, completamente santificado. O apóstolo Paulo escreve um texto lindo em Romanos 8, e ele começa o versículo 38 dizendo assim: estou convencido. Cada palavra na Bíblia é muito importante. Paulo está dizendo, eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, eu tenho algo firme dentro do meu coração. Isso é importante. Que convicção é essa? Aí ele diz, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz, eu tenho essa certeza. É nisso que nós acreditamos, irmãos, é nisso. É nessa verdade que nós apostamos a nossa vida. É por isso que nós vivemos e é por isso que nós morreremos. Essa convicção. Em Jesus, nós nos tornamos mais que vencedores. Paulo está dizendo, estou convencido. Eu digo a mesma coisa, eu também estou convencido. Você está convencido? Paulo disse, eu tenho uma certeza. Eu também tenho uma certeza. A mesma certeza. Você tem essa certeza? Paulo diz, estou seguro. Eu estou seguro. Você está seguro? Será que você chegou a um ponto na sua vida em que você pode dizer, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu sei que Deus vai me manter até o fim, vai me sustentar até o fim, porque nada será capaz de me separar do amor de Deus. Há um livro, o título desse livro eu acho fantástico. O título diz assim, Deus trabalha no turno da noite. Sabe quando todos estão dormindo, existem aqueles trabalhadores que trabalham e a gente não vê. Eles estão trabalhando por nós e a gente não vê. São aqueles trabalhadores que estão nos hospitais, cuidando da nossa saúde. São aqueles trabalhadores que trabalham nas companhias elétricas, cuidando para que a energia chegue nas nossas casas. São aqueles profissionais que trabalham dirigindo os ônibus, atravessando estradas, caminhões.
Profissionais que trabalham no turno da noite enquanto nós dormimos. Deus é mais ou menos assim. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você vai vivendo a sua vida, Deus está trabalhando em você. Talvez você não perceba isso, talvez você não veja isso, talvez você nem acredite nisso. Vendo ou não, crendo ou não, acredite. Deus está trabalhando na sua vida. E Ele tem o melhor para você, melhor para você. Se você não estiver certo disso, convencido disso, é porque você está contando com você mesmo, ainda com você mesmo, não com o Senhor. Olhe fixo para Jesus, olhe atentamente para Jesus, e se você olhar para Jesus atentamente, você também estará seguro, você também estará convencido. Eu estou convencido, e eu estou feliz por isso. Você está? Finalizando essa série de sermões e finalizando esta mensagem, eu quero que você ouça essa mensagem musical. Se você conhece, pode até cantá-la também. Deus está trabalhando. Ele começou algo lindo e Ele vai terminar o que Ele começou. Só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar.
orar, irmãos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus começou, e o que Ele começou, Ele vai terminar. O problema é que nós estamos no entre, e o entre pode ser tão difícil, não é? Entre o começo e o fim. Talvez você esteja vivendo um entre tão difícil, com dor, com sofrimento, com lágrimas, até com sangue. Que tal a gente terminar esse culto orando juntos? Tem algo que você gostaria de colocar no altar de Deus? As meninas vão cantar novamente o coro, e é uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. Então tem algo que você quer colocar diante do altar de Deus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos, vamos terminar assim. É meu, somente meu. Pode vir, pode vir. É meu, somente meu, todo trabalho. Pode vir, Rodrigo. Rodrigo, pode vir. E o teu trabalho é descansar em mim. Vem, Leonardo. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu, somente meu, todo trabalho. Obrigado, Senhor. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, quantas vezes a gente luta para tirá-lo do trono da nossa vida? Quantas vezes queremos resolver por conta própria, lutar sozinho, fazer do nosso jeito, assumir o controle? Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, por favor. Estamos convencidos de que todo o trabalho é teu, e o nosso trabalho é apenas descansar em Ti, esperar em Ti, que o Senhor faça aquilo que o Senhor se propôs a fazer. Ajuda-nos a confiar e manter a nossa vida no Teu altar dia após dia, permitir que Tu sejas Deus em nossa vida, e enquanto isso lutar o bom combate, ser um soldado fiel até o fim, crendo que aquilo que o nosso capitão, o capitão da nossa salvação começou, vai terminar. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção. Leva-nos, Senhor, para a nossa semana, no nosso dia a dia, debaixo desta mensagem. É Teu todo o trabalho, o meu trabalho é descansar em Ti. Dá-nos a Tua bênção, Tua graça, Teu amor e o Teu consolo. Uma semana de paz e vitórias, conquistas na Tua presença. Em nome, por amor de Jesus. Deus abençoe você. Boa semana.